Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do streaming, do Face. Vamos começar nosso segundo debate aqui da Mostra de Cine Debates da Virada Política. Agora é a respeito, o título é Imigração Venezuelana, como chegamos até aqui, né? Bom, a gente não vai passar filmes. Na verdade, a gente abriu um pouquinho esse ano para passar reportagens, passar pronunciamentos, coisas que deem combustível ou matéria para a gente debater a respeito, né? Então, um dos princípios da virada também é poder ser uma coisa que abranja todos os espectros possíveis e uma coisa isonômica. Então, a gente, na pesquisa de material para poder fazer, escolher o filme, filmes em português que não sejam com aquele mesmo viés de queda do PIB, inflação, desabastecimento, eleições, aquela coisa, a gente, então, optou por o quê? A gente pegou um pronunciamento do presidente Maduro da semana passada, que ele está na China, para justamente, enquanto buscar novos parceiros comerciais, já que ele está sob bloqueio americano. E a gente está fazendo também mostrando aqui um filme do Nexo, que fala do que vem acontecendo na Venezuela a partir de 1989. O debate que vai seguir, nós temos 3 professores, tá? Eu vou ler resumidamente. O professor Leandro de Carvalho, ele é graduado em administração, mestrado em economia pela PUC, doutor pela Universidade de Brasília e doutor pela Université Sorbonne. Ele também tem pós-doutorado em Direitos Humanos pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UNB. E ele coordena a pesquisa Caminhos para o Refúgio, Inserção Produtiva e Social de Refugiados no Brasil. Então, ele vai dar mais esse aspecto imigratório da questão. O professor Edson Luján, ele é da Venezuela. Desculpa, qual cidade? Qual? 49. E ele está aqui no Brasil, professor da Faculdade Zumbi dos Palmares, professor de Filosofia e Sociologia do Ministério da Educação da Venezuela, artista plástico, administrador e tem mestre em Psicologia Social Educativa. E professor Igor Fuser, da Federal do ABC. Ele é professor no curso de Relações Internacionais da Federal do ABC, doutor em Ciência Política pela USP, jornalista, editor do programa Geopolítica na TV 247, autor de vários livros sobre geopolítica da energia e política latino-americana. Então, depois que a gente passar não sei se é uma reportagem, é um doc sobre a Venezuela do Nexo e depois esse pronunciamento do Maduro, tá? Em espanhol do Maduro, claro, e a gente não tem como legendar, então a gente vai passar e depois a gente dá um apoio se alguém teve alguma dificuldade de compreensão. A Venezuela está em crise, mas ela não começou agora. Também não começou com a eleição de Hugo Chávez em 1998, ou no golpe que ele sofreu em 2002, ou no golpe que ele mesmo tentou dar em 1992. A crise atual é parte de uma longa cadeia de crises. Somadas, elas levaram os venezuelanos à encruzilhada ou ao beco em que eles estão agora. Para entender o que acontece na Venezuela hoje, é preciso voltar até pelo menos 1989. Carlos Andrés Pérez era então o presidente. Depois de o governo subir o preço dos combustíveis e das passagens, o povo foi às ruas. Queimaram carros, casas e comércios, principalmente na capital, Caracas. Essa revolta ficou conhecida como Caracaço. Aquele já era um tempo de partidos e de políticos desprestigiados. O país afundava em casos de corrupção e o presidente Pérez, que tocava uma série de reformas liberais, recorreu aos militares para se proteger. A repressão ao Caracaço foi brutal. Deixou entre 300 e 3 mil mortos. Como muita gente foi jogada em vala comum, o número certo ninguém nunca vai saber. A sociedade rachou e as Forças Armadas racharam também. Um grupo de militares de esquerda achou a repressão aos manifestantes descabida e, com apoio popular, foi para cima do governo.
Em fevereiro de 1992 veio a primeira tentativa de golpe contra Pérez. Entre os envolvidos estava um paraquedista do exército chamado Hugo Chávez Frias. As forças leais ao presidente Pérez reagiram. Chávez acabou preso, mas a história dele não acabou aí. Em novembro de 1992, os companheiros de Chávez tentaram um novo golpe. De novo falharam. A coisa foi grande, as duas rebeliões deixaram mais de 300 mortos na Venezuela. O que o exército não fez à força, a justiça fez com um processo de impeachment. E em 1993, Pérez caiu. A eleição seguinte, naquele mesmo ano, 93, foi vencida por Rafael Caldeira. Ele indultou os golpistas. Chávez saiu da cadeia e 5 anos depois, em 1998, venceu sua primeira eleição para presidente com 56% dos votos. Dois termos são chave para entender os governos de Chávez. O primeiro é chavismo e o segundo, bolivarianismo. O chavismo se converteu num culto à personalidade carismática do novo presidente e também no apoio a uma agenda econômica estatizante, centralizadora, batizada pelo próprio Chávez de socialismo do século XXI. Já o bolivarianismo era o pano de fundo. A expressão veio do nome de Simão Bolívar, que liderou a luta contra a colonização espanhola no século XIX. Chávez se pôs como um herdeiro de Bolívar, capturando para si uma figura forte no imaginário popular. Em 1999, um ano depois de eleito, Chávez convocou um referendo nacional. O povo foi às urnas e aprovou uma profunda mudança na Constituição. O parlamento foi transformado numa instância unicameral. Caiu a estrutura de Câmara e de Senado, como no Brasil. No lugar, surgiu uma Assembleia Nacional única. Sob a nova Constituição, Chávez concorreu de novo e venceu de novo no ano 2000, com margem ainda maior que da primeira vez, 59%. Além da presidência, ele conquistou também ampla maioria na nova Assembleia. Com poderes ampliados, o presidente emitiu novos decretos, estatizou terras e empresas e acelerou a aprovação de leis na Assembleia Nacional, aumentando a intervenção do Estado na economia, sobretudo no petróleo, que é o principal produto venezuelano. Com isso, aprofundou o seu projeto bolivarianista. Muitos empresários e sindicatos reagiram. O país enfrentou grandes greves gerais e protestos de rua em todo esse período. Até que no dia 11 de abril de 2002, uma marcha chavista e outra da oposição se encontraram em Caracas. O confronto deixou 19 mortos e mais de 100 feridos. No dia seguinte, um grupo de políticos, empresários e militares de oposição tirou Chávez do poder à força. O militar, que havia tentado um golpe em 1992, sofreu ele mesmo um golpe 10 anos depois. No entanto, o golpe foi breve. Tropas governistas reverteram a ação, puseram Chávez de volta no Palácio Miraflores, que é a sede do governo venezuelano, 3 dias depois. A partir daí, governo e oposição radicalizaram ainda mais suas posições. Chávez demitiu milhares de trabalhadores da PDVSA, a estatal petrolífera venezuelana, que eles foram acusados de atos de sabotagem. Em junho de 2004, a oposição convocou um referendo para tirar Chávez do poder. Mas o presidente saiu vitorioso, com 59% dos votos, se fortaleceu. No ano seguinte, 2005, a oposição se retirou das eleições legislativas. A alegação era de que a justiça eleitoral estava tomada pelo chavismo e as eleições já não eram mais limpas no país. Por causa disso, a abstenção foi de 70% e os chavistas mantiveram, assim, a maioria dos assentos no parlamento. Em 2006, Chávez venceu mais uma eleição presidencial, a terceira em 8 anos, com 62% dos votos. Embalado, propôs mais uma reforma constitucional. Entre as propostas estava a que dava o direito do presidente concorrer a reeleições ilimitadas, mas nessa aí o presidente perdeu. No fim de 2012, Chávez concorreu e venceu sua quarta e última eleição presidencial, com 55% dos votos. Já doente, acabou morrendo no dia 5 de março de 2013, vítima de um câncer. Seu vice e afilhado político, Nicolás Maduro, vinha cumprindo as funções presidenciais desde então. Como Chávez morreu antes de tomar posse do seu quarto mandato, novas eleições foram convocadas para 2013. Maduro, que tinha sido motorista de ônibus, sindicalista e depois ministro de Chávez, concorreu, venceu com um pouco mais de 50% dos votos, uma margem muito apertada, e assumiu. Só que 2 anos depois, nas eleições legislativas de 2015, a oposição fortalecida conquistou pela primeira vez, desde a origem do chavismo, a maioria dos assentos na Assembleia Nacional. A nova correlação de forças aumentou a pressão sobre o novo presidente.
A oposição tentou convocar um referendo para tirar Maduro do poder antes do fim do mandato dele, que iria até 2018. A Justiça Eleitoral vetou o pedido sob o argumento de que as assinaturas colhidas para embasar o referendo tinham sido fraudadas. A Assembleia se rebelou e o Tribunal Superior de Justiça, que equivale ao Supremo aqui no Brasil, interveio. A economia mergulhou numa crise profunda. A inflação passou de 254% em 2016 e a mortalidade infantil cresceu 30% no mesmo ano. Os avanços sociais celebrados pelo chavismo derreteram. Quando Chávez assumiu em 99, o PIB venezuelano era de 97 bilhões de dólares. Quando ele morreu em 2013, era de 371 bilhões de dólares, ou seja, o PIB foi multiplicado por 3. A expectativa de vida aumentou, mas esses indicadores começaram a mudar quando o preço do petróleo despencou. A dependência do petróleo como motor da economia fez com que a Venezuela não investisse no desenvolvimento da indústria e da agricultura ao longo dos anos. Com uma balança comercial positiva, o país usava dólares que entravam para importar o que não produzia. Mas quando a economia nacional balançou, não havia mais dinheiro para comprar. Mais de 40% dos produtos estavam em falta no mercado venezuelano em 2016. Entre os produtos com preço regulado pelo governo, a escassez chegava a 80%. Faltou comida, remédio, papel higiênico, os itens mais básicos da vida cotidiana das pessoas. A pior crise econômica da história da Venezuela levou milhares às ruas mais uma vez. O governo reprimiu com violência. Organizações de direitos humanos acusaram Maduro de prender dissidentes por razões políticas. Forças do governo foram acusadas de desaparições, tortura e execuções de oposicionistas. Em 2018, a Venezuela tem marcada mais uma eleição presidencial. Se o país seguir no ritmo dos últimos 28 anos, esse será mais um capítulo de uma crise que não dá sinais de que possa terminar. Se as divisões entrarem no caminho democrático, terá sido uma encruzilhada. Se as tensões seguirem aumentando, a Venezuela pode descobrir que se meteu num beco. Nosotros lo que queremos hacer es una revolución, la revolución económica de Venezuela, para construir una Venezuela potencia. Tenemos todas las condiciones, pero necesitamos perfeccionar el plan, perfeccionar la capacidad de seguimiento, análisis, las estadísticas, perfeccionar la capacidad de gobierno, de gobernar la economía, gobernar, dirigir la economía, conducir los actores de la economía y construir nuestro modelo propio. Ayer estuvimos hablando 3 horas y media, el presidente Xi Jinping y yo. Nunca antes habíamos tenido una jornada de esas características, tan profunda, tan importante, tan extensa. Y él me trasladaba la experiencia china de hacer las cosas a lo chino, me decía él. La clave de China es que aprendió a hacer todo a lo chino. Eso implica una filosofía, una actitud, una voluntad, una metodología y sus resultados. Y yo le decía, nosotros somos igual a ustedes, presidente Xi Jinping. Nosotros también, con la raíz de Bolívar, nuestro libertador, que hizo las cosas a su manera, liberó a América entera, a la América grande, la liberó Bolívar, con esa forma rebelde de nuestro comandante Chávez también. Vamos aprendiendo a hacer las cosas a la venezolana, aprendiendo de China todo lo que podamos aprender. Yo hoy quedé sorprendido, porque ayer yo llevé este libro que ustedes ven en mis manos a todas las reuniones. Este es el libro resultado del equipo de asesoría económica del Banco de Desarrollo de China al comandante Chávez.
Está en chino y en español. Un diagnóstico completo de la economía venezolana en el año 2009, 10 y 11, con recomendaciones. Aquí está el hermano del comandante Chávez, que es el jefe internacional de relaciones del partido, Adán Chávez Frías. Adán. Y hoy descubrí, mientras estaba en la reunión con los empresarios, que el comandante Chávez firmó este libro con su sello chino, con su firma. Sí, y le puso fecha, miércoles 14 de septiembre del 2011. Ayer fue 14 de septiembre. Y yo lo cargaba ayer mostrándoselo al presidente Xi Jinping, al primer ministro Li Keqiang, a Li Chanchong, a todos. Y sobre la base de este libro y los aportes, los apuntes, comandante Chávez le hizo apuntes con su palmira. Comandante Chávez hizo apuntes, ¿sí? Apuntes. Yo no tengo una copia de este libro para regalarlo al Centro de Investigación. Sí, yo le voy a enviar un regalo a este libro con los apuntes del comandante Chávez. Yo con este libro, retomando este libro, elaboré junto a mi equipo, pero lo hice personalmente, el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que he activado el 20 de agosto pasado y que ha arrancado bien, para una perspectiva de desarrollo hasta el 2030 por lo menos, de estabilidad, de nuevos equilibrios y de nuevas reglas de juego, muy creativas, muy creadoras, muy a la venezolana. Así que creo que es una oportunidad de oro la que tenemos el día de hoy. Llegar al Centro de Investigación del Consejo de Estado para iniciar un proceso de debate, de conocimiento profundo. Traigo grandes expectativas y vengo abierto al debate, a escuchar, a aprender, para perfeccionar el camino que ha tomado Venezuela y lograr lo más importante de nuestro país para los años que están por venir, una revolución económica que libere las fuerzas productivas del país y que logre la creación de riqueza verdadera, estable, para la felicidad general de nuestro pueblo. Así que vengo muy contento, con grandes expectativas, y estoy a la orden de ustedes por ahora y por siempre, como diría nuestro comandante Chávez. Gracias. Oi. Bom, queria chamar então o professor Leandro, professor Edinson e o professor Igor, por favor, vamos sentar. Tá ligado? Bem, boa tarde. Infelizmente, isso é mentira. Todo isso é mentira. Esse progresso, esse progredir que ele fala, é mentira. Pues existen jornais. Vamos a falar claro. Não estou aqui para falar de uma mentira, de um projeto de aqui a 30 anos. De aqui a 30 anos, meu povo morre mais. Meu povo está sofrendo. Desculpa. Assim de simples. De aqui a 30 anos,
Mi povo está sofrendo. Quem vai ficar na Venezuela? Eles, só eles, mas ninguém. Então, para falar mentira, prefiro não falar. Porque se vamos a falar, vamos a debatir sobre política, vamos a falar de política, não de mentiras. Porque de mentiras estamos cansados. Aqui, vocês, aqui, igual. E antes de começar, vocês que estão em víspera de eleições, abram seus olhos, por favor. Abram seus olhos como historiador. Em nenhum momento da história o socialismo foi bom. A teoria de Marx é uma coisa e a realidade de Venezuela é outra coisa. Não tem nada que ver uma coisa com outra. Vocês que estão em víspera, abram seus olhos, por favor. Não seja que o próximo presidente que vocês escolham, Brasil fique igual ou pior que Venezuela. Acabou? Sofisticada. Bom, pessoal, boa tarde. Então, vamos, enfim, não dá muito para comentar o que o colega aqui de mesa falou, porque eu não vi, entendi que você está descontente com a situação da Venezuela, mas não entendi muito mais do que isso. Só senti que você não gosta, né, do chavismo, foi isso que eu entendi, né? Então, para a minha vez de falar, agora deixa, né? Então fica difícil discutir porque você não tem elementos, né? Quer dizer, eu respeito muito a sua colocação como venezuelano, estamos falando do seu país, não do meu, né? Agora, eu conheço muitos venezuelanos, tanto venezuelanos que moram na Venezuela, quanto venezuelanos que vivem no Brasil, que apoiam o governo do Nicolás Maduro e que apoiam os fundamentos do chavismo, da Revolução Bolivariana, e que também estão preocupados com os rumos do que acontece na Venezuela. Absolutamente ninguém está satisfeito com a situação da Venezuela, isso é impossível, somente um masoquista poderia estar satisfeito, né? Mas são pessoas venezuelanas como você que, enfim, esperam uma solução para a crise na Venezuela, no sentido da justiça social, né, e da democracia. Em relação aos filmes que foram apresentados aqui, eu não entendi muito bem ali os critérios, né? O segundo filme, que apresenta o Maduro na sua reunião com os chineses, o governo chinês, agora bem recente, a visita do Maduro à China, uma visita que não foi noticiada pela mídia no Brasil, uma visita importantíssima, na qual o Maduro conseguiu um empréstimo em condições muito favoráveis para a Venezuela, de 5 bilhões de dólares, que permite um alívio. Não, claro que não vai resolver a crise da Venezuela, nem com 5, nem com 50 bilhões, não é uma questão simplesmente de dinheiro, são questões estruturais, mas que dá um alívio para a situação da Venezuela e cria perspectivas de sucesso em algo que o Maduro fala ali de passagem no final, que é um programa, né, de recuperação econômica e de enfrentamento da inflação, da escassez, que são os, né, enfim, da crise cambial, da crise comercial e tantas crises que compõem a crise econômica na Venezuela. Mas, no mais, ali é um discurso diplomático, né, que, enfim, quem conhece um pouco de diplomacia, nessas reuniões não se costuma falar coisas muito substantivas, né? É um discurso ali de relações públicas, tanto de um lado quanto de outro. As questões realmente importantes não aparecem nesses discursos,
feitos por nenhum governo do mundo. É uma coisa da democracia. O outro filme que aparece ali, eu conheço um jornalista, o João Paulo Charlot. Fico até meio constrangido de falar o que eu vou dizer, porque ele é uma pessoa muito afável, muito simpático, enfim. Ele, pessoalmente, é um jornalista honesto, mas esse filme é um filme desonesto. É um filme desonesto, um filme que merecia ser estudado nas faculdades de comunicação para se mostrar como, por trás de uma pretensa objetividade e imparcialidade, se pode falsear a realidade. Isso desde o tom que ele adota, um tom assim, parece que o mundo está beleza, o Brasil está uma beleza, o mundo está tranquilo e a Venezuela está um caos, né? Aí ele termina dizendo, olha, os venezuelanos podem descobrir que se meteram num beco, né? Que beco é esse a que ele está se referindo? Da maneira como ele seleciona as informações, né? A maneira como ele apresenta. Então, ele diz, assim, diz ali de passagem, tudo é de passagem, né? Nunca ele para aprofundar nada, né? Ele diz assim, não, porque milhares de funcionários da empresa estatal de petróleo PDVSA foram demitidos, né? Isso foi em 2003, foram demitidos acusados de atos de sabotagem, né? Esses funcionários da PDVSA, que foram 12 mil, eles foram demitidos depois de praticarem o maior ato de sabotagem econômica em toda a história de qualquer país do mundo. Nunca nenhum país do mundo viu uma coisa desse tipo. A empresa petrolífera, que concentra grande parte da riqueza da Venezuela, a quase totalidade das divisas de exportações da Venezuela passam, né, pela empresa estatal de petróleo. Essa empresa passou 67 dias paralisada, a partir da sua direção central, um movimento impulsionado pelos altos quadros da empresa, pelos executivos, pelos engenheiros, pelos técnicos, que ganham salários altíssimos, muitas e muitas vezes acima da média salarial da PDVSA, que paralisaram essa empresa, paralisaram a economia inteira da Venezuela durante 2 meses, causaram prejuízo de bilhões e bilhões de dólares para o país, causaram dificuldades que até hoje não foram completamente superadas, com o objetivo de derrubar um governo legítimo, o governo constitucional do Chávez. Um objetivo explícito, claro, de derrubar o governo. Pararam o país durante 2 meses, né? Tinham mais que ser demitidos mesmo. Aliás, depois, muitos deles foram readmitidos ali discretamente, aceitaram, porque são técnicos que a empresa não pode prescindir dos serviços deles. Mas é apresentado dessa forma, né? O tom irônico, né, quer dizer, chavismo e bolivarianismo é a mesma coisa, o culto à personalidade do Chávez. Eu estive várias vezes na Venezuela durante o chavismo, aliás, estive antes do chavismo também. O Chávez é adorado pelo povo. O culto à personalidade parece que é uma coisa que vem de cima para baixo do Estado, né? Lembra um pouco o fascismo ou o stalinismo da União Soviética. Não tem nada de stalinismo. As pessoas amam o Chávez, que se identificam, amavam, né, amam ainda depois da sua morte, se identificam profundamente com as políticas do Chávez, né? Também com o estilo dele, também com a personalidade dele. O Chávez tem muitas coisas em comum com o Lula, embora eles sejam, claro, muito diferentes. O Chávez é aquela pessoa que é muito difícil alguém desarmado ideologicamente não gostar. Uma simpatia natural, muito parecida com a simpatia natural do Lula. Mas isso não é o principal. O principal é que ele melhorou muito a vida dos venezuelanos. E o filme, não vou me aprofundar por uma questão de tempo, mas ele passa por cima, né, das questões de fundo, das questões realmente importantes da Venezuela, né? Primeiro ponto que eu queria falar aqui, eu acho que uma boa definição da situação da Venezuela, quem fez foi o Haddad, né? Haddad, que talvez seja esse candidato que você tenha tanto medo, que ganha as eleições no Brasil, né? O Haddad, agora, 3 dias atrás, naquela entrevista da Globo News, perguntaram para ele sobre a Venezuela, era uma casca de banana atrás da outra, que a jornalista, né, da Globo, a Renata Lopretti, fazia, e ele ia tirando do caminho uma por uma, deixando ela sem meios até de fazer novas perguntas, porque cada uma ali ele lacrava, né? E na Venezuela também ele lacrou, ele falou, a Venezuela é um país conflagrado. É um país conflagrado, é um país que é um conflito político,
né, de fundo social, muito difícil realmente de se resolver, né? O que é esse conflito político? Esse conflito político tem a ver com a essência do projeto chavista, do projeto do Chávez, que é o projeto bolivariano, não tem diferença nenhuma. Não sei de onde o Charlot tirou essa diferença. O projeto é o seguinte, a questão é assim, a Venezuela é um país que, se houvesse lá um mínimo de democracia e de justiça social ao longo do século XX, seria um país invejável para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Porque o que foi gerado de riqueza, de petróleo da Venezuela, é algo incomensurável, incomensurável. São mais de 100 anos em que a Venezuela é um dos maiores países exportadores de petróleo do mundo. Aonde foi parar essa riqueza? A parte do leão, o grosso dessa riqueza, os 90% dessa riqueza, ficou em mãos das empresas transnacionais que exploraram esse recurso a maior parte do tempo, empresas principalmente dos Estados Unidos e, secundariamente, da Europa. E, em segundo lugar, por uma pequena elite de cerca de 15%, no máximo 20% da população venezuelana, a alta classe média, alguns setores acomodados da classe média e a elite e os milionários que se apropriaram do grosso dessa renda, assim como exerceram o poder político na Venezuela até a eleição do Chávez. A eleição do Chávez marca uma ruptura política na história da Venezuela. É a primeira vez que setores comprometidos com demandas da maioria da população, né, chegam ao poder do Estado. Chegam ao poder do Estado com qual projeto? Projeto de uma simplicidade absoluta. Qualquer pessoa que não sabe nem sequer ler e escrever é capaz de entender o projeto chavista. Redirecionar esta riqueza do petróleo da Venezuela para atender às demandas sociais da população prioritariamente, para pagar a chamada dívida social, né, para elevar significativamente o padrão de vida do povo, né? Saúde, educação, transporte, moradia, aposentadoria. Não havia aposentadoria antes do Chávez, praticamente, aposentadoria pública. Hoje são milhões de idosos na Venezuela que recebem uma aposentadoria digna. Esse é o projeto e, junto com isso, a distribuição do poder, né, a democratização do poder, desde medidas como ele menciona ali, o referendo revogatório, que é uma novidade da nova Constituição da Venezuela, da Constituição, né, aprovada logo depois do governo do Chávez, que o Charlot não diz, houve uma Assembleia Constituinte legitimamente eleita. Não foi assim uma mudança. As coisas que o chavismo faz, parece que é assim, que é um ditador impondo a sua vontade. Chávez ganhou essas eleições todas por ampla maioria, inclusive a última, que ele ganhou por 11%, que foi a que ele ganhou mais apertado. Então, não tem nada de ditadura. A oposição sempre denunciou fraude. Eu conheço o sistema eleitoral da Venezuela. Uma das vezes que eu estive lá, eu fui com um observador internacional, juristas e técnicos do mundo inteiro, verificando como é que funcionam as eleições da Venezuela. As eleições federais da Venezuela são a prova de fraude. Nunca se verificou um único indício sério de fraude nas eleições, tanto durante o período de vida do Chávez, quanto na atualidade. Agora, esse projeto chavista é um projeto inaceitável por dois tipos de atores. As elites venezuelanas, que, evidentemente, não vão aceitar perder os privilégios que eles sempre tiveram desde... Se você vai procurar a origem disso, são mais de 500 anos, remonta ao período colonial, mas os privilégios que eles sempre tiveram, sobretudo no século XX, que foi, né, o século do petróleo. Eles querem recuperar os seus privilégios, recuperar o poder, né? Eu lembro no Brasil, as manifestações da direita, queremos o nosso país de volta, é o que diziam na Avenida Paulista aqueles que saíram atrás do pátio da Fiesp. Eles querem a Venezuela de volta, para eles, e não para o conjunto da população. Por isso, eles não aceitam o chavismo. E desde o início, quando ficou claro quais seriam as políticas do Chávez, eles não desistem de derrubar o Chávez por qualquer maneira. Pelo golpe. Em 2002 foi um golpe mesmo. O Chávez, o filme, ele coloca uma simetria
né, entre as tentativas de tomada do poder pelo Chávez nos anos 90 e o golpe que ele sofreu em 2002, foi algo completamente diferente. Né? Ali nos anos 90 era uma situação de desespero que o país vivia, um governo completamente ilegítimo, um governo assassino, colocou o exército para atirar com munição de verdade contra manifestantes no Caracaço, um governo que já tinha perdido completamente qualquer fiapo de legalidade, e o Chávez, depois foi preso, ele não tentou novamente, ele aderiu ao caminho democrático, do qual ele nunca se afastou um único milímetro enquanto ele esteve vivo. Em 2003, o Chávez foi preso, não foi assassinado, porque os que o prenderam, né, não tiveram a coragem de chegar a esse ponto. Mas um golpe que implantou durante 3 dias uma ditadura na Venezuela, dissolveu o Congresso, mandou fechar os partidos, dissolveu a Suprema Corte, dissolveu tudo, né, com apoio dos Estados Unidos. Aí entra o segundo ator. Esse filme do Charlot não fala a palavra Estados Unidos uma única vez. Não existe imperialismo, não existe Estados Unidos, não existem interesses externos. Os Estados Unidos gastam milhões de dólares por ano financiando grupos opositores na Venezuela. Milhões de dólares oficiais, aprovados pelo Congresso dos Estados Unidos, pela Comissão de Relações Exteriores do Congresso, fora, não se sabe quantos, mas imagina-se que muito mais, utilizados clandestinamente, de muitas formas, inclusive por ONGs que se dizem humanitárias. Os Estados Unidos também não aceitam a soberania da Venezuela. Os Estados Unidos não aceitam que nenhum país da América Latina seja soberano. Qualquer país que sai fora dos ditames dos Estados Unidos tem o seu governo derrubado. Isso é histórico. Que o diga o Chile em 1973, que o diga o Brasil em 1964, a Guatemala, enfim, e que o diga Cuba, né? São 60 anos, quase 60 anos de assédio dos Estados Unidos, a Nicarágua, enfim, não tem, né, isso, enfim, isso eu estou dizendo aqui uma obviedade, preciso ter que explicar, né, óbvio que os Estados Unidos não aceitam um país que, aí, quer dizer, aí a questão, não, essa política estatizante do Chávez, né, parece o Amoedo falando, intervencionista e estatizante, a soberania da Venezuela sobre o seu petróleo, sobre a sua riqueza. É isso que o Chávez fez. E essa soberania vai ser exercida por quem? Pelo Estado. É o Estado venezuelano, um Estado legítimo, democrático, fruto de eleições livres e democráticas na Venezuela, para direcionar a renda do petróleo venezuelano em favor da própria população. É disso que se trata. É claro que os Estados Unidos não aceitam isso. Não aceitam a perda do controle do petróleo da Venezuela. O filme não fala, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mais do que a Arábia Saudita. Isso é um tesouro incomensurável, e mesmo que a Venezuela não tivesse uma única gota de petróleo, ainda assim os Estados Unidos não iriam admitir que um país da América Latina fosse andar pelas suas próprias pernas. Não admitiram a ilha de Granada, uma ilha minúscula, com um território menor do que a da metrópole de São Paulo, foi invadida pelo governo do Reagan em 1983, porque tentou seguir um caminho mais ou menos parecido com o cubano, uma ilhota ridícula, que não consegue nem ver no mapa. Imagina a Venezuela, que é um país, né, de porte médio, e assim por diante, né? E, por último, né, aí fala a questão da repressão na Venezuela, etc., etc., né, mas não diz o que foi esse conflito, né? Os manifestantes venezuelanos, em 2017, já tinham feito isso antes, em 2014, liderados pelo Leopoldo López, que aparece a foto aí. Leopoldo López é o Bolsonaro da Venezuela. Leopoldo López insuflou os seus seguidores a atacar violentamente qualquer tipo de edifício público na Venezuela. Atacaram escolas, atacaram creches, atacaram centrais de ônibus. Em várias cidades do interior da Venezuela, no ano passado, chegava de manhã, a população não tinha ônibus para ir para o trabalho. Cadê os ônibus? Durante a madrugada, a oposição invadiu as garagens dos ônibus e incendiou todos os ônibus. Esse é o movimento liderado por essa
turma do Leopoldo Lopes, que foram reprimidos mesmo e tinham que ser reprimidos. Foram reprimidos. E muitos deles estão presos, condenados pela justiça por atos de violência, por assassinatos, inclusive. Morreram muitas pessoas. Mais da metade das mortes registradas nesses conflitos da Venezuela de 1917 foram causados por forças opositoras, franco-atiradores. Pessoas foram incendiadas vivas, tem fotos, tem filmes disso. Pessoas incendiadas vivas porque estavam usando camisa vermelha, porque acharam que era militante chavista, do mesmo jeito que aqui na Paulista. Aqui na Paulista eles deram porrada em vários dos nossos, que estavam com camisa vermelha. Teve um cara que foi espancado porque tinha cara de petista. Não sei direito como é que é a cara de petista, porque o PT é o maior partido do Brasil, tem 28% de apoio popular, mas o cara foi espancado, apenas foi só espancado, né? Uma garota de 17 anos, filha do professor Jorge Romano, meu colega da UFABC, foi cercada por uma turba embaixo do MASP porque ela se recusou a dizer que o Lula é ladrão. Diz aí, o Lula é ladrão. Eu não digo. Quebraram a bicicleta dela, ameaçaram ela e o namorado, por pouco não espancaram também por causa disso. Na Venezuela, 10 vezes pior. Na Venezuela, botaram fogo, mataram pessoas porque se recusaram, enfim, porque acharam que era chavista. Isso o filme não fala, né? Então, quer dizer, esse conflito que a gente está vivendo na Venezuela, não nos enganemos, e aí você tem razão, é o mesmo conflito do Brasil, é o mesmo. O que está em jogo é a mesma coisa. O contexto é diferente, né, os atores são diferentes, né, cada país tem a sua realidade, mas o pano de fundo das escolhas políticas que estão em jogo na Venezuela e no Brasil são as mesmas. Só um minuto, só os critérios que a gente usou, porque tem uma certa escassez de material do tema em português, tanto que a gente precisou pegar o Maduro em espanhol. Então, a gente, na busca, era muita coisa muito ideológica, muito propagandística, muito pró ou muito contra. E sabendo da fonte do nexo e lendo a consultoria de quem que fez, a consultoria que deu a origem dessa reportagem, a gente decidiu que esse aqui ia dar uma geral para que fosse iniciada a discussão. E, do outro lado, a gente usou também o Maduro, porque os vídeos que tem, por exemplo, na Telesur, ou em outras fontes que fossem ser um pouco, vamos dizer, opostas à crítica, a narrativa muito rápida em espanhol, muito difícil de compreensão. Então, a gente chegamos, bom, o que a gente consegue colocar? Vamos colocar, então, ele falando hoje e já denotando que assim, eles tendo que buscar alternativas na China para poder se livrar do bloqueio que eles sofrem nos Estados Unidos. Então, meio em razão dessa escassez de material em português que a gente pudesse fazer, foram escolhidos esses filmes, mas a gente acredita que a fonte, o nexo e a consultoria da senhora Pedroso da Unesp atenderam justamente para dar início ao debate, como foi feito. Agora, por favor. Professor, a meu parecer, Chávez, para você, é mais que um Deus. Meu Deus. Só falta canto, labor e glória. Chávez foi bom, não vamos a negar. No princípio, Chávez foi maravilhoso. O povo amava Chávez. ¿Sabe cuándo comenzó todo? Cuando Chávez comenzó a expropiar todo. Expropiar empresas que producían, expropiar fazendas. En mi povo ficava a fazenda más grande de Venezuela. Producía cualquier cantidad de leite, queijo, manteiga. Expropió Chávez y todo fue repartido, compartilados entre sus amigos de Chávez. Y no produce así 1 litro de leite, 1 kilo de queijo. Aí o povo começou a desconfiar de esse Deus que acreditamos muito, porque eu fui partícipe disso. Eu acreditei em Chávez. E eu entendo muito bem também que vocês amigo de Maduro e de Chávez, porque eu sei. Pero vamos a clarificar. Estamos falando da realidade atual, não dessa dos anos 90, sim, toda é uma história.
Y esa historia no comienza ahí, donde comienza en el 89, ¿no? Esa historia comienza en el 79, con un día llamado Viernes Negro, en portugués sería Sexta Negra, cuando a moneda de Venezuela fue devaluada. Ahí fue donde comenzó todo. Eu conheço a história de meu país, professor, e conheço a realidade, e sou objetivo. Ao César o de César. Chávez foi bom no princípio, depois não. Quando ele começou a falar de socialismo, muitos ficamos assim, com as orelhas assim, paradas. Porque você me disse em que momento da história o socialismo foi bom. Porque a União Soviética, em que ficou? Uma cola de 10 quilômetros para pegar uma família 1 quilo de farinha de trigo. Porque lembro, eu estava jovem, e lembro quando assistia aos jornais, porque sempre procurei a história. E você conhece disso. Você vai na Venezuela, para pegar 1 quilo de arroz, tem que fazer uma fila de 20 quilômetros. E esse é o problema dos Estados Unidos, do bloqueio. Sim, vamos a falar. Perfeito, sim, aí tem muito que ver. Pero por que não fala dos 300 mil milhões de dólares que o governo de Estados Unidos bloqueou a Maduro? Por que não fala que o Chávez, quando começou em seu mandato, falou: meu salário vai ser para os 4 estudantes melhores das universidades públicas de Venezuela. Meu salário como presidente. E então, como é que sua filha é uma das mulheres mais ricas de Latinoamérica? É uma resposta. Como é que hoje você, Maduro, você é ministro de Fazenda. Você, senhora Maria, você é a ministra de Turismo. Hoje você é a ministra de Sistema Penitenciário. Amanhã vamos a mesma, em espanhol se diz a mesma maconha. Não saem uns de outros, não saem os mesmos, professor. A gente nova. Quem acredita em Maduro? Se China, sabes o que falou China fez 15 dias, quando Maduro chegou, precisamos de dinheiro. E desculpem, assim. Venezuela praticamente no es de Venezuela. Venezuela no es de los venezolanos. Si antes éramos de Estados Unidos, pero teníamos que comer, profesor. Teníamos medicinas. Ahora somos de China y de Rusia y no tenemos ni siquiera agua. Porque luz es para complementar. Venezuela doa 4.000 galones de petróleo para Cuba. Y Cuba tiene luz. Cuba no tenía luz, no tenía electricidad. Y você me va a falar ahora que son 24, 48 horas sin luz en una semana. No. Chávez fue bom no principio. Después se convirtió en lo peor que puede acontecer en el mundo entero. Y me perdona, pero es así. Y ese es mi pensamiento. Y de todos los venezolanos. Y comprendo muy bien su teoría, pero está muy longe. La teoría socialista, la teoría de Maduro y de Chávez. Un nuevo profeta, llegó un nuevo profeta. ¿Cuál profeta? ¿Cuál profeta? Un profeta que sucumbió a un país ao lixo. Você assiste aos jornais, agora nas redes sociais está Maduro comiendo um prato de comida de $1.000 na Turquia, de $1.000, por enquanto meu povo tem que comer lixo. Não, professor, desculpe, pero essa teoria, eu não como. Esse compartilhamento com sua teoria, não concordo com você. Y creo que la mayoría de los venezolanos no concordamos. ¿Sabe quiénes concordan? Los que tienen las manos metidas en los cofres. Ahí sí.
E tenha-lo por certeza, porque sou venezuelano e conheço minha história. Você não conhece minha história, professor. Não, professor, desculpa, você não conhece. É como se eu falara do Brasil. É como se eu falara do Brasil, professor. Professor, uma coisa é estudar. Os livros podem falar palavras bonitas, professor. Os livros podem escrever qualquer. Pero vivir, professor, vivir. Pero vivir, não, professor. Não é igual vivir a ler um livro. Tá bom. Você tem alguma contribuição aqui? Intervenção? Não? Não, por isso. Ué, então tá. Então o Igor agora aí, tá bom? O Igor agora aí, tranquilo? Bien? Para Igor. E depois vuelve. E depois... Desculpe. Não, é que... Desculpe. E o pior de todo, você que é professor de Direitos Humanos, e eu trabalho com Direitos Humanos, e sabe que é o pior de todo? Que agora ninguém pode fazer greve. Ontem, os professores fizeram greve. Onde estão? Todos presos. As jornais na televisão de Venezuela, ninguém pode falar. Fechado. Meu povo não sabe nada. Eu mando imagens daqui dos jornais de Brasil, dos jornais de Colômbia. Não, porque eles são sensacionalistas, porque eles são da oposição. Não. É uma realidade que está aí. E o que está na frente não precisa de óculos. Sim. Um livro pode falar coisas, sim, pero vivenciar está muito longe uma coisa de outra, professor. Edson, sí. Gracias, Edson. Temos que abrir a palavra para Leandro. Sí. Bom, boa noite. Boa noite. Boa tarde ainda. Estou desorientado. Eu estou numa posição muito ruim do centro aqui, né? Eu fiquei, mas nem mediador e nem de centro, tá? É só para vocês saberem. Bom, estou me sentindo a Marina aqui, assim. Tipo, sei lá. Bom, então é o seguinte, isso aqui bom, não é bonito, mas é interessante saber que é o seguinte, as pessoas estão lá, estão passando pelo desabastecimento, pela situação que foi, aí o contexto histórico, a gente pode discutir as interpretações deles, para as causas e tudo mais, isso é um debate que pode durar meses, mas aí tem a questão que essas pessoas precisam continuar vivas, né? E a gente espera que elas continuem vivas, a gente gostaria muito disso. E aí, em algum momento, aí vou sair fora do motivo para isso, mas em algum momento essas pessoas migram, elas saem de onde elas estão, das cidades delas, e, no caso, algumas delas chegaram até o Brasil. E aí algumas delas chegaram até o Brasil por Roraima, né, que é uma fronteira de mata fechada e algumas cidades só que você consegue acesso para o Brasil. Algumas delas resolveram vir para o lado de cá. E aí, o muito louco, e aí eu queria... A notícia em si, provavelmente vocês já viram, né? Então as pessoas atravessam para cá, tem o posto da Polícia Federal lá, não sei o quê. Então, e os conflitos que já aconteceu. Então, nem vou entrar muito nisso, vocês já devem ter visto. O que eu queria propor de reflexão é o seguinte, as pessoas estão saindo de lá por conta de um problema, né? E quando elas chegam no Brasil, elas viram um problema. Acho que essa é a reflexão mais importante no caso migratório. E por isso que começa a ficar muito complexo. Porque as pessoas estão fugindo do problema, buscando um refúgio. E aí a gente nem vai entrar no dispositivo legal do refugiado e tal, porque não é o caso, mas elas estão buscando refúgio. E aí, em algum momento, elas deixam elas mesmas vão ser consideradas problema. E aí, quando a gente olha para elas chegando, a gente encara elas e trata elas como problema, enquanto elas estão buscando refúgio.
E aí vira uma confusão absurda, porque é independente... E aí vão julgar as pessoas, vão tratar elas do jeito que acham melhor. E aí tem o complexo de vira-lata da América Latina e tudo mais. Então, a gente já começa... A gente não trata bem, porque eles... Enfim, preconceitos em geral, estereótipos. E é muito doido, porque aí... Então, o mais importante é isso, né? As pessoas, fugindo de um problema, elas viram um problema. E aí isso aconteceu aqui, né? No caso Brasil-Venezuela, acontece na Europa, quando alguém vai atravessar o mar Mediterrâneo, e aí também acaba virando um problema. Porque aí é muito louco, né? Porque a pessoa estava, por exemplo, a guerra da Síria, a pessoa estava numa guerra, né? E aí ela forçadamente precisa migrar. E aí essa pessoa que está fugindo da guerra para preservar a sua vida, ela vira a causa do problema da Europa. A gente troca todas as posições das coisas. É isso que precisa ficar a reflexão mais importante. Então, a crise humanitária não é um problema da Europa. A Europa está sofrendo. Quem que está sofrendo? Né? Essas pessoas estavam morrendo. E aí, por uma coincidência meio bizarra, a gente faz comparações, né, entre a migração que vai do Oriente Médio, África para a Europa, e a migração latina para o Brasil. Então, a gente faz alguns paralelos e tal, mas nos dois casos existem o exagero, que é isso que é importante de mencionar. Por exemplo, atravessaram para o Brasil, depois dessa crise, então 2016, 2017, menos de 100 mil venezuelanos. A gente tem a conta mais recente de 40 mil. Né? Atravessaram para a Colômbia quase 1 milhão. Então, a gente faz parecer que a gente está tendo um problema europeu. Ó, que massa! A gente tem um problema europeu. Né? Então, a gente tem o grande fluxo de pessoas, as pessoas tentando fugir para preservar a sua vida, elas estão indo para o Chile, elas estão indo para a Argentina, elas estão indo para a Colômbia, atravessaram 40 mil para o Brasil, e essas pessoas, e aí virou um alarde enorme e tal, é quase uma invasão venezuelana no Brasil, e aí com todo o tom pejorativo que isso pode ter, e aí a reflexão precisa ser um pouco nessa linha, né? Tudo bem, Paracaíba é uma cidade muito pequena, então você receber, que é a primeira cidade, né? É uma cidade com 10 mil habitantes, então, se você receber mais 10 mil, você dobrou a população. Então, é uma coisa complicada de lidar, mas o Brasil é muito maior que isso. Se chegassem 40 mil venezuelanos em São Paulo, é uma fila do poupa-tempo. Está tranquilo, né? Não tem nada demais. Né? A gente está acostumado. Né? Então, beleza. Então, essa é uma das questões. Aí eu queria ver com vocês... um pouco da reflexão, por que aí, então, o brasileiro se sente tão ameaçado, né? Então, você vai pegar uma cidade do extremo norte do Brasil, muito provavelmente abandonada por política pública, abandonada por atenção do Estado, e ela tendo que lidar com essa invasão, por exemplo... Oi, me chama? Não. Então... ausência de vários serviços, ausência de várias coisas, e aí parece que eles estão abandonados em alguma situação. Essas pessoas, por conta do trabalho precarizado que já tinham, ou pela convivência e a exploração que já sofriam, aí então ficam com medo de perder a coisa... Estava ruim, mas ficam com medo de perder até o ruim. Então, é uma questão também de se pensar. Tem vídeos falando, depoimentos de venezuelanos que falam que um fazendeiro brasileiro chegou a oferecer R$10 por dia de trabalho para uma pessoa que chegou lá. Então, assim, né? Aí, quando vai falar assim, não, o venezuelano está roubando o emprego do brasileiro. Eu falo, não, filho, não é isso. Não. O cara que é o dono da fazenda está aproveitando a vulnerabilidade de alguém para oferecer uma jornada de trabalho por R$10. E a pessoa acaba aceitando ainda, né? E aí você chega num nível, e aí as pessoas elas estão vendo o problema ali, mas a interpretação ou a responsabilidade acaba entrando para lados que não deveriam. Né? Então, não é o venezuelano está roubando o emprego do brasileiro, ou pressionando a economia, ou, né, por conta de proporcionalidade, mas pessoas que aproveitam da condição de vulnerabilidade dessas pessoas que chegam para
para conseguir mais dinheiro, para mais lucro, para mais coisa. Então, a gente vai chegar aonde nisso? Né? Então, tenho várias coisas para falar e tal, mas como já adiantou bastante, a gente pode fazer isso nas perguntas e tal, e aí Professor. eu falo. Beleza? Beleza? Tenho que passar agora para Igor. Sí, no, tenemos poco tiempo, pero creo que estoy hablando en español para hacer más separado. Creo que Igor tiene el derecho a palabra ahora. Por 5 minutos, puede ser, Igor. Después puede hablar un poco, pero peço pelo menos que eviten decir que él no vivió en Venezuela, entonces él no sabe nada, o él decir que usted está consumido por odio. Entonces, respetar un poquito la visión para podermos conducir este final. ¿Bien? Sí, perdón por el oportunidad acá, Igor. Muy bien. Já ia começar a falar em portunhol. Mas vamos lá. Olha, a gente tem aqui assunto para horas, dias, semanas, meses de conversa, mas eu vou me ater ao tema, né, a questão da imigração de venezuelanos. Né? Quer dizer, antes de tudo, é preciso a gente ter claro, quer dizer, você situou bem a dimensão do problema, né? Quer dizer, existem problemas imigratórios relacionados com imigração, né, no mundo inteiro. Agora, apenas o problema que envolve a Venezuela está sendo considerado um problema de segurança internacional. Né? Quer dizer, então, a partir do fluxo de venezuelanos que estão deixando o seu país, né, na situação de crise econômica que vive a Venezuela, se considera que há uma crise humanitária e que essa suposta crise humanitária é uma ameaça aos países da região. Ou seja, a entrada de venezuelanos no Brasil é uma ameaça ao Brasil, a entrada de venezuelanos na Colômbia seria uma ameaça também à estabilidade, à segurança, né? E, em nome dessa suposta ameaça, né, articula-se uma invasão militar da Venezuela. O cenário em que a gente está conversando é isso. O presidente Trump já disse várias vezes que está disposto a usar tropas militares, a força bruta militar contra a Venezuela. Né? Ele não fez isso até agora porque alguns assessores mostraram para ele que se os Estados Unidos invadissem a Venezuela diretamente, isso teria um custo militar e econômico gigantesco. No fim, quem se daria mal nessa história seriam os próprios Estados Unidos. Né? Então, o que se procura fazer é uma intervenção militar através de terceiros. Esses terceiros é basicamente o exército da Colômbia, que teria ali um respaldo de alguma instituição internacional, um pretexto humanitário, seria uma intervenção humanitária. Já existe uma história de intervenções humanitárias, por exemplo, na Líbia. Uma das causas do fluxo, o fluxo de gente da África, sobretudo de outras partes do mundo para a Europa como imigrantes, é algo permanente ligados à desigualdade econômica existente no planeta. Mas o aumento desse fluxo tem a ver com algumas guerras do Oriente Médio, do norte da África, uma delas na Líbia, que começou justamente com esse pretexto de intervenção humanitária. Hoje a Líbia é um país destruído, não existe mais como país. O último país do mundo a manter uma embaixada na Líbia foram os Estados Unidos, que tiveram que sair correndo de lá quando essa embaixada foi invadida por jihadistas, que inclusive assassinaram o embaixador dos Estados Unidos na Líbia. Né? Então, o resultado dessas intervenções humanitárias, supostamente humanitárias, a gente já sabe o que é. Está se planejando a invasão militar da Venezuela por tropas estrangeiras, uma invasão terceirizada pelo exército colombiano, que está nas mãos da extrema-direita. Quem quiser saber o que seria um possível governo Bolsonaro no Brasil, é só olhar para a Colômbia, onde agora a extrema-direita está no poder e que está se mobilizando para invadir a Venezuela, algo gravíssimo. Nós não temos uma guerra internacional na América do Sul desde a década de 1930, quando houve a Guerra do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai. Então, são 80 anos de paz na América do Sul que vão ser rompidos. Assim, é um pesadelo inimaginável,
né, o que está se armando na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. É a guerra, né? As pessoas que estão preocupadas com a situação do ponto de vista humanitário, que estão preocupadas com a situação dos venezuelanos, crise, eu digo o seguinte, crise humanitária a gente vai ter mesmo se os Estados Unidos levarem adiante o plano de invadir a Venezuela. Invadir a Venezuela para tentar depor o governo do Maduro, porque esse é um governo que não está de acordo com os interesses dos Estados Unidos, como eles sempre, há 100 anos, os Estados Unidos fazem isso pela América Latina. É isso que está em jogo. A Venezuela está à beira de uma guerra em que o Brasil, de uma forma ou de outra, vai acabar se envolvendo, e justiça seja dita, este governo do Temer, golpista, antipopular, ilegítimo e tudo mais, que é pelo menos como eu avalio esse governo ainda assim está tendo o bom senso de não se envolver completamente nessa trama contra a Venezuela. Se envolveu até a metade, está levando bronca todo dia dos Estados Unidos, porque o Brasil ainda não se comprometeu em apoiar diplomaticamente resoluções que os Estados Unidos estão tentando aprovar na OEA e em outras instâncias que vão abrir caminho para a intervenção militar na Venezuela. Esse é Luiz Nunes Ferreira, que é uma figura execrável, ainda assim, vamos ser justos, ainda assim está segurando mais ou menos as pontas. Se nós tivermos um governo de extrema-direita, a partir do ano que vem, já não vai ser mais dessa maneira, né? Então, o que vai significar para o Brasil uma guerra no norte da América do Sul, ali na nossa fronteira, quem está preocupado com esses pouquíssimos, na verdade, venezuelanos que vêm para Roraima, muitos já voltaram. O governo da Venezuela tem um programa para trazer de volta essas pessoas para a Venezuela. Estão sendo muito bem recebidas de volta lá. Muitos já voltaram do Peru, né? Agora do Brasil. Foi feito um acordo, a governadora de Roraima foi até a Venezuela, fez um acordo para aqueles venezuelanos que não quiserem trabalhar por R$10, porque na Venezuela, por pior que estejam as coisas, né, ainda é uma situação melhor do que quem trabalha por R$10 por dia, escravo, né, vamos falar claro, numa fazenda, né? Então, é isso que está em jogo. Estamos à beira de uma intervenção militar estrangeira, articulada pelo imperialismo dos Estados Unidos na Venezuela, com tropas, uma guerra. Vamos pensar o que é guerra, vamos olhar para a Síria para ver o que é guerra, vamos olhar para a Líbia para ver o que é guerra, né? E fica assim, nessa discussão. Hoje eu vejo no jornal, tinha gente ali de organizações de direitos humanos torcendo o nariz para o acordo que a governadora de Roraima fez com o governo da Venezuela, uma coisa perfeita. Quem quiser, de vontade própria, voltar para a Venezuela, vai ter apoio do governo do estado de Roraima e da Venezuela para que possam fazê-lo, porque essas pessoas não têm dinheiro nem para pegar um ônibus urbano, quanto mais internacional. Estou terminando. Tá? Então, vamos ter claro a dimensão daquilo que a gente está falando. Bem, duas coisas. O que falava o professor, às vezes os brasileiros pensam que os venezuelanos estão pegando seus empregos. E vou falar, eu tive uma palestra hoje na manhã, eu falo de uma equação dos refugiados e do imigrante, que é ganar, 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 que isso também está escrito. Por quê? Primeiramente, nenhum imigrante refugiado larga um emprego a ninguém. Normalmente, os imigrantes e refugiados procuram aqueles empregos que os brasileiros não gostam. Ademais que trabalhamos por um salário menor. E então, ganhamos porque temos um trabalho. Pouco, muito, mas temos segurança. 2, quem ganha? Minha família, porque eu mando dinheiro para eles lá.
Quem gana? O governo brasileiro. Porque eu pago imposto. Eu compro qualquer coisa que eu compro, que eu consumo, estou pagando imposto. Então, isso que fique muito esclarecido. E nós, o que falava o professor, isso é muito bem certo. Estados Unidos sempre quer atrapalhar, e esse é o dor que ele tem, porque Chávez desligou Estados Unidos totalmente de Venezuela. Estados Unidos não tem nada na Venezuela agora. Toda uma vida chupando, e agora já não tem nada. E eu espero, não quero ser profeta, professor, como historiador, só espero que Estados Unidos não entre na Venezuela. Por quê? Porque eu acho os barcos de China e de Rússia estão na frente do Mar Caribe. Vocês imaginam isso? Não só uma guerra de Venezuela. Esperamos que não aconteça. Gracias. Merci beaucoup. Obrigado. Bom, eu não sei se ia ter alguma coisa de perguntas e tal. Alguém teria sobre migração? Só. Não, então, porque não tem muito o que eu acrescentar, porque não era o caso mesmo, e aí está tudo bem. Obrigado, pessoal. Essa é a alma da virada política mesmo, a gente poder colocar visões diferentes, contribuindo para que as pessoas vejam, aprendam e cresçam, tá? Tanto quem vê quanto quem participa. E agora a gente vai para o nosso Maranhão 66, e a gente vai ter agora uma breve pausa para reorganizar, e a gente já entra no ar de novo com Ramuzio Brasil e Rafaela Marques, direto de São Luís e do Rio de Janeiro.